Salve, salve, galera do Balaio! Hoje o nosso bate-papo é com o cantor e compositor Bernardo do Espinhaço. Tudo bem, Bernardo? E aí, meu cara? Tudo ótimo. Bernardo, muito obrigado por essa oportunidade, né, de levar um pouco da sua história, um pouco da sua carreira para o pessoal do Balaio. Eu fico muito feliz também, até por ter um formato atípico, né, onde a gente pode conversar de maneira mais informal e tal. Então, adoro participar desse tipo de coisa. Obrigado pelo convite. Valeu, a gente que agradece. Bernardo, você é mineiro, né, de Santana do Riacho, né, da Cordilheira do Espinhaço, amante, né, das travessias, do montanhismo. Conta pra gente, o que veio primeiro, né, a paixão pelas montanhas ou a paixão pela música? Rapaz, você sabe que se a gente for considerar aquela coisa ultra uterina, né, a minha mãe é pianista, então é bem provável que a música tenha vindo primeiro, né. Agora, reza a lenda que eu fui concebido numa cachoeira, que não foi no Espinhaço, foi no Triângulo Mineiro. Eles me contaram essa história uns 3 anos atrás e eu falei assim, então ali também começou um pouco desse processo, né, desse envolvimento aí. Agora, já assim, em vida mesmo, a música começou de fato mais cedo porque eu estudei primeiro piano, né, até porque minha mãe já me levou para o piano de cara e tal. E eu vim a me envolver de fato assim, com o Espinhaço, em caminhadas mesmo. Na infância participava eventualmente quando meu pai me levava, né, mas assim, realmente de me entregar para isso, eu acho que foi lá para os 15, 16 anos, quando eu, né, me encontrei nesse espaço da natureza e tal, e dali para frente dividiu minha vida ficou dividida entre esses dois polos aí, né? A música e a montanha. Com essa idade, 15, 16, já criou asa e já podia já dava para sair de pelas casa, montanhas. entrava nos ônibus, entrava no Viação Cerro. Eu até fiz uma música recentemente pro Viação Cerro, que é o ônibus que... fazendo um merchan para eles aqui, né? Mas é o ônibus que sai de BH e que sobe a MG10, que é uma das rodovias mais importantes do Espinhaço. Eu realmente, já com 16 anos, eu entrava nele, assim, e eu lembro que ele sempre foi meu referencial, assim, de falar com o motorista, agora eu quero descer naquelas 3 casinhas aqui, aí dali eu ia para algum lugar e tal. Então, mais ou menos nessa idade, assim, foi que a coisa começou a deliberar mesmo, né? Sem querer confessar a idade, né, mas era do tempo ainda que subia estrada de terra, eu patinando. eu cheguei a pegar, mas é porque a estrada a MG10 lá da Serra do Cipó, né, o antigo Cardeal Mota, até Conceição, ela foi asfaltada mesmo em 2003, 2004, então eu peguei um período dela de terra. A primeira vez que eu fui pro tabuleiro, eu levei 7 horas para chegar no tabuleiro, eu fui de ônibus e tal, cheguei em Conceição, arrumei nem lembro exatamente como é que eu faço, fui com ônibus de escola para o tabuleiro, de lá era 2 horas de caminhada até Cachoeira e tal. Então eu peguei esse trecho da estrada de terra e tal, e eu confesso que eu gosto bastante das estradas de terra ainda, e eu fico relativamente triste assim, porque evidentemente que o acesso ele é muito importante, né, para essas comunidades, mas ele traz uma série de coisas junto que não são tão boas, né? Então eu tenho um certo saudosismo assim, desse período de terra, né? A estrada real de terra, por exemplo, eu curti muito e tal, e agora infelizmente está acabando isso, né? Infelizmente. Bernardo, você tem ainda uma ligação, você mantém, né, essa ligação muito forte, né, com a Serra do Espinhaço, né? A gente pode dizer assim que, sem sombra de dúvidas, ela é a sua maior fonte de inspiração para a música? Eu acho que o Espinhaço é hoje a minha filosofia de vida, né? Já ultrapassou a condicionante de ser só uma inspiração, né? Eu utilizo do Espinhaço para todas as coisas que eu faço na minha vida, não só a prática do montanhismo ou a música, mas eu tento tirar dele e devolver para ele vários aspectos que pertencem à minha vida, né? Então, de fato, é o ícone mais importante, né? Já tem muitos anos em que eu tenho me dedicado assim, de maneira quase exclusiva para ele, até no próprio montanhismo.
Eu já fiz montanhismo em várias regiões do mundo e do Brasil também, mas eu priorizo sempre o espinhaço, né? E tenho cada vez mais me dedicado a conhecer mais o espinhaço, né? E cada vez que a gente anda 1 metro, a gente descobre que tem mais 10 para andar e fala, opa, agora eu vou ter que andar esses 10 para cá e 10 para lá. Não acaba nunca e vai ficando melhor cada vez, né? É muito interessante. Sua música fala muito de pedra, rio, né, natureza, fala de povo, de gente, né? Você precisa estar inserido nesse contexto para criar, ou você consegue se abstrair em casa e criar influenciado por esse contexto? Como funciona o processo criativo? Eu acho que já existiram as duas situações e elas coexistem atualmente, porque primeiro, evidentemente, foi necessário experimentar, né? Estar lá e vivenciar aqueles processos foi muito importante. E a partir daquilo, né, eu já trago um armazenamento de informações que eu posso acessar mesmo não estando lá, né? E eu acho que hoje eu tenho feito isso das duas formas, assim, realmente muitas vezes até por uma vontade de voltar e de poder experimentar de novo a sensação de estar no espinhaço, de conviver com as pessoas de lá e tal, eu posso imaginar, né, e trazer aquele sentimento de volta, ou posso também estar lá e compor lá, né. O meu processo de composição, ele é um processo de formiguinha mesmo, assim, eu não sou muito aquele cara de fiz, está pronto e tchau. Eu sempre fico trabalhando em cima e lapidando e refazendo até chegar numa feitura que realmente me agrade. Então, nunca é tipo, acordei na Lapinha, fiz uma música para Lapinha e ela está aqui, está pronta, né? Então, às vezes eu começo uma música na Lapinha e termino ela em Cabeça de Boi, às vezes eu começo ela em Monte Azul, termino ela em Belo Horizonte, às vezes eu começo ela na Chapada Diamantina e termino ela em São Paulo, né? Então, todas essas possibilidades são possíveis e eu acho que elas acabam enriquecendo mesmo, né? Porque eu não sou só o cara que está no espinhaço o tempo inteiro, eu sou o cara que também está vivendo na selva de pedra, eu sou, né, o cara que está sendo abordado por temáticas que não são do espinhaço em outros momentos da minha vida e tal. Então, eu acho que tudo é válido, tudo é legal, não tem nenhum preconceito em receber uma informação aqui, outra ali e colocar ela na música. Muito bom. Bom, Bernardo, além de você ser um exímio compositor, você canta, toca violão, piano, né, que você já comentou, a influência da sua mãe, e flauta também, né? Então, a gente vê aí instrumentos de corda, tecla e sopro. Tem alguma explicação por essa variedade de instrumentos musicais? Não, isso na verdade é um grande defeito que eu tenho, que é a minha incapacidade de me especializar em um só. Porque eu me interesso pela diversidade, né? Então, a diversidade de timbres é uma coisa que me encanta, assim. Na verdade, por exemplo, no meu disco mais recente, um dos instrumentos que eu mais toquei foi acordeon, né? Ou acordeão, como o povo fala no Nordeste, e eu acho até mais legítimo. Embora seja um instrumento alemão, né, ele praticamente se reconstruiu no Nordeste, né, do Brasil, e eu acho bem legal usar o nome que eles dão também. Mas eu acabo pulando de instrumento para instrumento pela minha essência de compositor, que é de criar, né? Então, até eu supero o processo de criar harmonicamente as coisas, depois a melodia, e depois ritmicamente, depois nos arranjos, e aí eu passo a querer criar de outras de um universo de possibilidades maior. Então eu vou e busco dentro de instrumentações, eu vou e busco em outros aspectos que podem entrar dentro da música, né? E eu acabei tocando vários instrumentos. O meu primeiro disco solo, Guará Negro, eu toquei praticamente todos os instrumentos, né? Eu tive 3 participações de amigos, né? Mas assim, realmente eu me debrucei sobre isso. Eu não vejo isso como um valor, né? Eu acho que isso é um defeito que a minha música tem. Eu gostaria de não ter essa ansiedade de querer fazer tudo e de querer... Mas eu realmente ainda não aprendi esse limite, assim, até onde que eu devo ir, até onde que eu devo deixar os outros pertencerem. E enquanto eu não alcanço essa maturidade, eu vou fazendo dessa forma. Mas espero, em breve, cada vez dar mais espaço, né, para a pluralidade, porque ela é decisiva, né? Ela é
ela enriquece mesmo o trabalho. Bom, Bernardo, você foi o criador, né, e o principal compositor da banda Músicas do Espinhaço. Uhum. Como surgiu a ideia de criar esse grupo, essa banda, esse projeto, né? E o que ele representou na sua carreira? Então, o Músicos do Espinhaço, como banda mesmo, ele teve um período muito breve. Assim. Porque, de fato, eu já componho desde 2003 canções para o Espinhaço. Né? 2003 foi quando eu fiz o primeiro disco. A MG10 ainda era de terra. E de 2003 a 2009, mais ou menos, eu permaneci compondo e não me apresentando. Fiz alguns trabalhos, fiz um CD-ROM em parceria com o Instituto Estrada Real em 2007 e tal. E eu realmente me dediquei à coisa de ser um compositor. Mas naquela altura do campeonato eu já tinha um site, já tinha algumas pessoas que acompanhavam a minha música, que se interessavam pela possibilidade de assistir uma apresentação e tal. E eu vislumbrei que deveria ter um grupo, né? Porque reproduzir as músicas em voz e violão não ia corresponder muito ao formato real, né, do que era produzido. E aí eu montei um primeiro grupo, né? Isso foi em 2009 e depois em 2010 mudou um pouco a formação e entraram de fato os músicos que ficaram mais conhecidos, como os músicos do Espinhaço, né, que foi o Matheus, o Gustavo, o Rafa, teve a troca do Eloy pro Zé Mauro. E durante 3 anos a banda coexistiu com o processo de criação e apresentações. Né? E aí em 2013, mais ou menos, eu estava muito estafado com a coisa de me apresentar, até porque a banda acabou crescendo bastante e tendo uma agenda, não vou dizer que é uma agenda exaustiva, mas dentro da minha expectativa de me apresentar, estava passando daquilo que eu achava que era o ideal. E eu estava acabando cedendo assim, naquilo que eu mais gosto, que é de ir ao Espinhaço e visitar o Espinhaço e tal, para ter que fazer apresentações e me dedicar à banda e tal. Então ali, mais ou menos, a gente entendeu que não era, o caminho não era, né? E ali eu voltei a me dedicar só à composição. Então eu fiquei 2 anos praticamente só compondo e gravando discos. E aí em 2015 surgiu um convite que foi muito legal e tal, para fazer um show, e aí eu resolvi voltar a fazer apresentações mais simples, né, em formato voz e violão e tal. Então a banda ela foi nesse período de 2010 a 2013, né, quando a gente fez apresentações e tal. Foi mais ou menos isso. Muito bom. No seu trabalho, vamos dizer, solo, né? Seu primeiro álbum foi em 2014, né? O Alumbramento de Guará Negro numa Noite Escura. Parabéns, eu acho que você é o primeiro que acerta isso. Mas aí, curiosidade, a explicação para esse extenso nome? Rapaz, você sabe que esse nome eu sempre gostei desses superlativos, né? O Janelas, no Músicas dos Espinhaços, por exemplo, ele tem 19 músicas. A gente brincou que era o maior disco da história da música brasileira. Se brincar, foi mesmo. O disco único é capaz de ter sido. Mas o Alumbramento, ou o Guará Negro, que acabou se transformando no nome popular dele, né? Todo mundo sempre fala, o Guará Negro e tal. É o disco mais estranho, mais alternativo, mais escuro. Eu vinha de um processo muito delicado, né, que tinha a ver um pouco com esse término do Músicos do Espinhaço e uma estafa que eu estava envolvido ali, um problema pessoal. Estava envolvido com uma questão de um problema de saúde também e tal. E ele foi um disco onde eu simbolizei muitas coisas, né? Ele é um disco que quase todas as canções elas têm duplo sentido de interpretação, né? É uma história cronológica que é contada sobre esse lobo que saiu da vereda do Acari e foi até Mato Verde, Monte Azul. Mas essa história, ela linearmente e perpendicularmente, ela é acompanhada por uma história própria minha, né, que está relacionada àquele disco. E aí, como o disco ele de um viés literário muito forte, eu achei que o nome dele poderia ser um nome de livro, né?
E o nome de livro ele tem essa liberdade de ser maior e tal. E aí eu falei assim, olha, eu estabeleci esse primeiro nome, que foi justamente o nome que ficou, com o intuito de cortar pedaços e depois ficar com aquele que fosse mais popular, objetivo, talvez, né? Mas aí eu entendi que não seria suficiente para transmitir a ideia, né? Do disco, de fato, que era o alumbramento, o descobrimento, a descoberta, o início, o começo, né? O Guará Negro é o símbolo, né? Naquela época, o Guará Negro é uma espécie de lobo-guará que foi descoberta na vereda do Acari em 2012. Então, por isso, ele está inserido nesse contexto. E a Noite Escura tem a ver com essa questão da minha saúde, que estava muito delicada naquele momento. E eu percebi que essas três referências tinham que estar ali para ajudar a contar a história do disco. Como é um disco difícil, ele precisa desse reforço, sabe? Eu até fiz um faixa a faixa para a revista Vermelho, uma revista super especial lá do pessoal de São Paulo, contando o disco, né? Falando, essa faixa fala sobre isso e tal. Inclusive, depois disso, algumas pessoas, agora eu estou entendendo esse disco, porque realmente ele é difícil, eu fiz um disco para mim mesmo, né? Eu não fiz esse disco para ninguém. A ideia era me valer dele para me curar naquele momento ali. Foi bem isso. Bom, já seu segundo trabalho de 2015, né? Um ano depois, Manhã Sã, né? Você pode falar um pouquinho desse processo criativo, desse segundo trabalho? O Manhã, ele é o antagônico, né? Porque noite, manhã, tudo leva a crer que o meu terceiro vai ser tarde, para completar essa tríade. Mas não estou querendo entregar isso, até porque não sei de fato se será. Mas o Manhã ele já veio, ele é mais colorido, ele flerta muito com a música eletrônica up, né? Que é para cima mesmo, a música eletrônica que ela pulsa nas pessoas, né? Então foi um trabalho super legal que eu fiz em parceria com o Barulhista, que é um cara muito foda de música eletrônica. E ele vem ele é um disco de 2 estágios. Um primeiro estágio disso, isso está muito presente, a música eletrônica, a força rítmica, e um segundo estágio, que tem a ver com as travessias, um segundo estágio onde ele rememoriza, né, o Guará Negro de alguma forma como soluções, né, como ideias que foram completadas e acertadas a partir daquele episódio, daquele processo ali. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aí ao final desse agradável bate-papo aqui com o Bernardo, convidando vocês a se inscreverem no Balaio e acompanharem nossos vídeos. Vamos deixar todos aí contatos sociais do Bernardo na descrição do vídeo para acompanhar esse belo trabalho aí do Bernardo. Bernardo, a gente pode finalizar o bate-papo com uma música? Vamos, lógico. Vamos fazer uma aqui sim. O que você vai tocar pra gente? Vou aproveitar que eu vou fazer uma apresentação em São Paulo e como já estou no processo de gravar o novo disco, eu tô com o objetivo de tocar algumas das canções inéditas lá. Então já vou fazer uma aqui que de repente já fica pra galera entender e de repente ajudar a cantar no show. De primeira mão aí pro pessoal do Balaio. Essa canção se chama Temos Força Até Onde Não Sei. Vamos lá. Toda essa tormenta ela irá passar, e a tua vestimenta nem vai amarrotar. Temos força até onde não sei.
te vê não pode crer. Todo dia é um leão. E até quando pensar não mais poder vencer, vem o teu coração e bota força até onde não sei. Temos 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 força até onde não sei. Muito bom. Linda letra, Bernardo. Valeu, valeu. Mais uma vez, obrigado. Obrigadão. Valeu. Até a Valeu, próxima. galera do Balaio. Fui.